quando ele, o leão da tribo de Judá, o pegou, o livro, da mão direita do que estava sentado no trono, as 4 criaturas vivas e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e estavam segurando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo: Tu és digno de pegar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste homens para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os fizestes reis e sacerdotes para servirem ao nosso Deus e reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas vivas e os anciãos. Jesus, o Senhor é digno de todas as coisas, Senhor. Que como essas criaturas vivas, Senhor, esses seres viventes, esses 24 anciãos que prostram-se diante do Senhor, que eu também possa, Senhor, conseguir diariamente entender que eu preciso me prostrar diante de Ti, prostrar o meu coração diante do Senhor, diante da Tua presença. E como cada um deles, Senhor, tinha uma harpa, estavam segurando taças de ouro cheias de incenso, Senhor, cantando uma canção nova ao Senhor, que eu também possa, Senhor, expressar, Senhor, canções de adoração ao Senhor, através daquilo que o Senhor derramou também sobre a minha vida, Senhor, com os instrumentos musicais que eu também sei tocar, Senhor, que eu possa usar para glorificar o Senhor, para adorar ao Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para levantar um cântico ao Senhor, porque sim, o Senhor é digno de adoração. Eu quero todos os dias da minha vida, Senhor, levantar louvores, canções de adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno. Que as nossas orações, Senhor, as minhas orações possam ser conhecidas do Senhor, que eu possa encher, Senhor, as taças na presença do Senhor de orações, Senhor, diariamente, que eu possa, Senhor, fazer disso uma prioridade, uma responsabilidade, Senhor, durante o meu dia, durante a minha vida aqui, de levantar ao Senhor orações. Não simplesmente, Senhor, só pedir que o Senhor me dê um monte de coisa, que o Senhor faça um monte de coisa. Não, Senhor, mas levantar orações alinhada com a Tua palavra, alinhada com o Teu propósito, com a expansão do Teu reino, com a pregação do Evangelho, com a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou no 3º dia e hoje vive para sempre. Porque o Senhor é digno. Com o Teu sangue, Jesus, o Senhor compraste homens para Deus. Ajuda, Senhor, a entender que o Teu sangue comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Que eu e nem nós, dentro da minha realidade, não somos os únicos, Senhor, escolhidos de Ti, não, mas que o Senhor tem pessoas em todos os cantos do planeta. Ajuda-nos, Senhor, a amar essas pessoas, também a servir essas pessoas e a viver, Senhor, como reis e sacerdotes. Sacerdotes que ministram ao Senhor, junto a esses muitos anjos, milhares, milhares ou milhões de milhões, ministrando o Senhor dia e noite. E cantavam em alta voz: Aleluia, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e tudo que neles há cantando: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E as 4 criaturas vivas disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Jesus, novamente ajuda, Senhor, a conseguir viver prostrado na Tua presença. Ajuda-me a entender, Senhor, que é muito melhor me prostrar diante do Senhor do que me prostrar diante de homens para fazer a vontade de homens, para tentar conseguir posições, oportunidades ou bajulações. Ajuda-me a prostrar debaixo da Tua mão e saber que a Tua mão exalta aqueles que se humilham, Senhor. Eu quero viver uma vida prostrada e humilhada de adoração diante da Tua presença. Jesus, o Senhor é digno. Ajuda, Senhor, eu honrar o Senhor com tudo, Senhor, com as riquezas, com a sabedoria, com a honra, com as coisas que o Senhor me permitir, Senhor,
ter, ou ser, ou saber, ou conhecer aqui na terra. Me ajuda a utilizar tudo isso para glória e louvor do teu nome. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Até quando? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos, como eles haviam sido mortos. Senhor, existe um clamor pelos mártires, um clamor, o sangue daqueles que são mortos injustamente ou são mortos defendendo o teu nome, Senhor, defendendo a fé no Senhor Jesus. Que, de acordo com a tua vontade, o Senhor venha fazer a justiça de todas essas pessoas, Senhor. Que a igreja, Senhor, perseguida, a igreja do Senhor perseguida ao redor do mundo, Senhor, possa encontrar forças e esperança, Senhor, principalmente nesse texto, que o Senhor possa revelar esse texto a eles, para que eles entendam que nem tudo, nem sempre as coisas vão ser apenas desse jeito, que vale a pena. E que se isso chegar um dia para mim, Senhor, ou para minha família, me ajuda a defender ao Senhor, a ficar ao Senhor, ao seu lado, custe o que custar, ainda que custe a minha vida, porque preciosa é a morte aos olhos do Senhor, pois nós iremos para um lugar eterno contigo. Então ajuda-nos, Senhor, responde-nos, Senhor, fortalece a igreja perseguida, Senhor. Ajuda nós a termos mais consciência, Senhor, pelo menos eu, na minha realidade, onde eu vivo, onde a gente experimenta quase nada disso. Não deixa eu tirar do Evangelho a mensagem dos apóstolos, daqueles que foram mortos, Senhor, defendendo ao Senhor. E dentro desse possível, desse mundo da internet, ter contato, Senhor, ter conhecimento da igreja perseguida, dos cristãos, Senhor, que têm sido mortos pelo Evangelho, para que isso fortaleça a minha fé e ajude a viver de uma maneira mais radical e verdadeira o Evangelho, entender que ainda hoje existem pessoas sendo mortas por adorar ao Senhor, por não negar ao Senhor, e eu preciso, Senhor, vivendo hoje na liberdade que nós temos aqui, eu preciso, Senhor, ser firme na minha fé contigo. E que o sangue de todos esses mártires, Senhor, venham ser um dia feito justiça através da tua justiça. O sangue deles um dia irá falar mais alto do que as outras coisas, Senhor, e eles serão honrados. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado pela tua presença, pela tua graça e pela tua misericórdia. De todos nós, Senhor, que somos pecadores. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.